Vamos lá. Venenos, doenças e pestilências. Nossa primeira enquete já é para falar disso daí como um tabu. Por que é um tabu? Como eu falei, primeiro que tem gente que pode levar, dependendo da situação, levar como gatilho. Tem gente que não vai saber usar. E que, venhamos e convenhamos, peligro E venhamos e convenhamos, os sistemas geralmente eles meio que se sabotam nesse sentido. Então vamos lá, vamos começar com quem entende dessas coisas caóticas e dessas coisas ilegais, que é o Marcelo. Marcelo, por que usar veneno e doença no RPG pode ser considerado um tabu? Cara, então, eu acho que o primeiro tabu nesse sentido é por serem coisas. Os veneno, claramente isso é uma coisa legal. A gente leva isso da nossa vida atual. Um veneno. O objetivo de um veneno, ele é sempre, assim como o objetivo de uma arma de fogo, é sempre causar o máximo de dano possível ao outro, correto? E então, não tem uma justificativa razoável para isso. O cara não vai tipo, tô carregando um vidro de veneno. Pra quê? Não, porque eu vou usar pra caça. Você não vai usar veneno pra caça porque você vai estragar. Pra me defender. Você vai estragar a carne, enfim. Então, e doenças também são coisas que são naturalmente ruins, associadas a todo tipo de nocividade. Então, quando você está narrando uma sessão de RPG, os dois temas raramente são temas que os jogadores façam uso. Né? Tipo, é muito raro que o jogador fale, não, eu vou usar essa magia que eu tenho aqui para causar doença em massa. Tipo, porque isso não é uma coisa boa de se fazer. Rapaz, eu já vi os jogadores que fazem essas paradas aí, viu? E se eu fosse você, Salada, você tá embaixo do Baal aí. Sempre tem um psicopata. Sempre tem um psicopata. Não vou nem debater esse papo. Mas só se você estiver jogando com um personagem maligno. Que por sinal era. E muito. Por sinal era, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem um certo tabu em tratar disso, porque são coisas que não são de uso direto, permanente pelos jogadores, né? Elas não são de uso direto. Eu acho que acaba que elas são muito mais utilizáveis pelos NPCs. Então é uma coisa que às vezes você não dá tanta atenção assim, no sentido de abrir espaço para os jogadores usarem, você não vai pesquisar muito, você não vai avançar muito na disponibilidade disso, justamente porque é uma coisa que as pessoas raramente vão, jogando com personagens bons, né? Raramente vão ter interesse. Tem um disclaimer no capítulo de doenças do livro do Warhammer, que é bem interessante também, aí já é do ponto de vista de mestre mesmo. Ele fala assim, claro que doenças é um assunto muito presente no Warhammer, porque a gente tem um Chaos God Nurgle, que é o deus da pestilência e do desespero. Então, é um assunto muito bem presente. Então, podem existir aventuras que são focadas nesse assunto. É uma coisa que é comum. É um mundo mid-low magic. Então, as doenças fazem um efeito muito, muito, muito drástico na população, nos NPCs e até mesmo nos jogadores. E por causar efeitos drásticos nos jogadores, é que eles falam assim, ninguém quer ficar com seu personagem acamado durante a sessão inteira enquanto o resto sai para se aventurar. Então talvez esses sejam uns motivos também que façam que doenças e venenos e coisas debilitantes sejam menos utilizadas até mesmo pelos mestres durante as campanhas. Né? E tem outra coisa que o sistema coloca, que é... Não o sistema, desculpa. Outra coisa que a gente geralmente coloca, e a gente já falou disso aqui algumas vezes, que é aquele lance das pessoas jogarem geralmente como os heróis, como aqueles que fazem o bem e tudo mais. E se você fica insistindo nesse tipo de situação, você acaba insistindo num comportamento ruim, maligno, por parte do jogador interpretando o personagem. Então, muitos não veem graça. Apesar que você sempre tem um ladino caótico lá, que tá doido pra ficar passando alguma treta na adaga pra ficar dando uma penalidade pro inimigo e tudo mais. Então, no final das contas, você tem esse como o primeiro tabu, o primeiro probleminha que a gente vai encontrar por conta da malignidade do negócio. E o segundo... Mas isso daí... Diga. Pode continuar. Não, pode que é no mesmo assunto, eu já ia dar uma virada aqui.
Ah, tá. Então, mas é porque eu tô no ponto de vista também dos próprios mestres, que raramente colocam seus jogadores, seus personagens, os jogadores, doentes. Sim. Que aí, porque é uma coisa talvez mais pertinente do D&D, que são as magias clericais de remover doença e remover veneno. Sim. São magias de nível baixo, que fazem com que qualquer veneno e ou doença fiquem irrelevante. Então, qual seria uma saída para isso? Será, vamos banir essas magias? Não vai ter mais, o clérigo não pode usar? Ou a gente vai usar venenos e doenças que são mais fortes que essas magias, elas não conseguem depurar um corpo depois que ele é tocado por esse tipo de doença? Como que a gente pode minimizar essa questão, né, da doença e do veneno ser irrelevante no D&D? Jesus é um cara que fala por parábolas e ele sempre prediz as coisas. Era exatamente nesse caminho que eu tava indo. Que o lance, já que você já comentou, eu ia falar o seguinte: eu gosto de usar bastante doença nas narrativas. Então, quem nunca não tava indo numa mesa minha que não pegou um resfriado forte? Quem nunca não teve a disenteria porque tava comendo carne de ogro e de repente teve um ataque digestivo fulminante? E isso daí geralmente acontece porque as personagens, né, as pessoas jogáveis da aventura, elas estão sempre em contato com tudo aquilo que é ruim, pô. Noite mal dormida, tá sempre ao relento, comendo mal, dormindo mal, descansando pouco, em contato sempre com coisas pestilentas, com peçonha, com várias e várias coisas que realmente atrapalham a sua vida, a sua saúde. Então eu sempre coloco. E essas doenças menores, elas não são essas doenças que realmente tiram o personagem do jogo, a não ser que ele deixe de cuidar, deixe de tratar. Então ele acaba dando uma penalidade muito pequena para ele, por mais que não seja uma penalidade numérica, eu sempre uso uma penalidade situacional. Às vezes ele tá um pouco enjoado, às vezes ele tá um pouco cansado, às vezes ele vai fazer o descanso curto dele e não consegue recuperar porque tem alguma coisa ruim ali. Aí que ele vai falar com o clérigo, falou: ô clérigo, dá uma ajeitada aí. Aí o clérigo fala assim: putz, cara, mas eu gastei minhas magias tudo aqui, cara. Porque o cara vai perceber os efeitos depois que ele tá cansado. Então, ou não tá preparado, né? Não preparei essa magia hoje. Exato. E aí quando você tem a população geral, e eu sempre coloco, pelo menos nas minhas campanhas, nos meus cenários, não tem clérigo à torta e direita, você não tem 1 bilhão de clérigos no mundo, a população sim enfrenta um belo dobrado aí, porque você tem doença de tudo quanto é jeito, intoxicação de alimento, doença que pega de bicho de alguns animais, e sempre vem gente de fora e traz doença que não se conhece. Então a maioria são pequenas doenças que acabam atrapalhando. Eu acho que tem um ponto aí, eu acho que são 2 motivos distintos para ser tabu, e eu tô entendendo tabu como uma coisa que todo mundo acaba evitando, né? Eu acho que o aspecto da doença tem um ponto que a gente tem preguiça de mexer com coisa nojenta, né? A gente foge das coisas nojentas. Tipo... A gente quem? A gente como mestre, como pessoas em geral, mas assim... a gente quem? Ninguém cobra quando tá narrando, tipo assim, e aí, seu personagem vai no banheiro em algum momento? Tipo, ninguém liga. Ninguém quer fazer essa função de ficar gerindo funções corporais do coleguinha, entende? Então tem partes da vida, da rotina dos personagens que a gente margeia, que são especificamente as que tratam de algum grau de escatologia. E eu tô usando escatologia não no sentido parafísico, no sentido original da palavra, da etimologia. Ai, Marcelo, você fala de um jeito tão difícil, eu não consigo entender o que você diz. É que eu sou muito chique, vai dar um Googlezinho aí, né? O que é parafilia, mas dá a busca no Safe Search. Ok. Então... esse aspecto que vocês falaram, eu acho que ele é o principal da doença, que é a cura mágica. A cura mágica quebra a doença. Porra, no D&D quinta edição, você tem 6 classes de 12 que tem acesso, no 3º nível de personagem, à magia Restauração Menor, que retira uma doença. Isso quebra mesmo. Então... no nível mais básico de aventureiro, naquele nível que o livro fala de aventureiro que tá ali resolvendo problema de vilarejo,
um clérigo é capaz de curar uma doença. Então, assim, isso prejudica sensivelmente a possibilidade de uso de doença. Eu acho que o veneno, por outro lado, é um problema que mistura aquela questão da legalidade, por assim dizer, né? De você tem que ter uma justificativa para um personagem bom estar carregando aquela parada, mas existe um problema clássico do veneno, que é o balanceamento de economia com efeito. Que é sempre assim, ou o veneno é muito caro e, portanto, muito, muito letal e muito danoso e potencialmente fatal, ou ele é muito barato e muito frágil. Ou, no pior cenário, que é o do D&D Quinta Edição, ele é muito caro e pouco efetivo. Eu tive esse problema no Verde Púrpura. Os D&D tudo, só assim. Mas porque o personagem do Jesus tentou se tornar um fornecedor de veneno. Não, antes disso, a primeira vez eu tentei usar um veneno. E aí era aquele negócio, paguei 200 conto numa dose de veneno, 200 ouro. E aí eu fiz o ataque, acertei, o cara fez um teste de constituição ali, sei lá, 16, uma coisa, nem era alto. Passou, e aí, beleza, perdi 200 ouro. É isso. Eu acho que esse é o problema. E outra coisa, a vasta maioria dos monstros, ou eles são resistentes a dano de veneno, ou imunes a dano de veneno, ou imunes à condição envenenada. Porque, cara, a condição envenenado dentro do D&D, ela é excelente. O prejuízo que a condição envenenado causa é grande o suficiente para fazer sentido você querer envenenar. Mas não gastando 50 peças de ouro num veneno mais básico que qualquer monstro peba tem 50% de chance de passar. E lembrando que tem um bichinho que se rasteja, que você acha embaixo de qualquer toco, que tem um veneno que pode quase paralisar uma pessoa. Tem um cogumelo que, se você esfregar ele em qualquer coisa e futricar na pessoa, ela vai ter alucinação 2 dias seguidos. Tem um sapo que você dá uma lambida nele e você vai ficar doidão aí pelo menos por 2 horas. Isso se você não morrer. Então são coisas que, se você for lá procurar, você acha, mas que o sistema acaba reunindo aí muita cobrança em cima, e quando você joga e usa em alguém, ele faz um testezinho de CD12 e se livra. E aí no D&D 3.0, então, era vergonhoso. Isso que você falou também tem isso, né? Tem várias coisas do dia a dia que pode ser utilizada para envenenar ou infeccionar, que é mesmo que acho que já até comentou aqui, sei lá, passar esterco na lâmina da arma. Também funciona. E aí os próprios sítios, no caso de sitiar cidades nas eras antigas, as pessoas jogavam lá animais mortos lá dentro da cidade para envenenar a população, para fazer com que eles fiquem fragilizados, né? Então, tudo isso são coisas do dia a dia que poderiam ser implementadas de uma maneira mais efetiva se o sistema permitisse, né? Sim, existe só falar um negócio que eu esqueça, Marcelo. Existe um filme que, inclusive, é um dos preferidos do Marcelo, só que eu nunca lembro o nome dele, com o Rutger Hauer, eu acho. Em que eles, na Idade Média, eles são um grupo de bandidos lá que sai tocando terror em tudo. Não entendi? Eu achei que você ia falar de Murder Hobo, que é com Rutger Hauer, mas tudo bem. Eu não lembro o nome do filme, eu sei que uma das estratégias deles são essas. Eles estão fazendo um cerco na cidade e eles catam um monte de pessoas no caminho que morreram de peste e conseguem tacar pra dentro da cidade e deixar, tá? Vocês querem ficar trancado aí nos muros? Então toma esse monte de gente pestilenta aqui, ó. E começava a jogar a galera pra lá pra fazer a guerra biológica deles. Tem um Cuxambim também, que ele é um inquisitor. E aí ele tá caçando pessoas numa vila que todo mundo ao redor ficou contaminado pela praga peste negra. Menos e aquela vila não. E aí não vou nem revelar o que acontece com o personagem do Xambim no final, porque vocês já podem imaginar. Ninguém espera a Inquisição Espanhola, né? Considerando o Xambim. Eu entendi Xambinho. Eu tô aqui, quem caralhos é Xambinho? É o guitarrista do Champorci, né? Exatamente. Ele é o guitarrista daquela banda. Que não precisa... Você não precisa ir na ficção pra recuperar esse tipo de situação, né? A Guerra do Paraguai, o Brasil fazia isso. Na Guerra do Paraguai, o Brasil tava lá jogando Xambinho. Cadáveres com cólera na reserva de água, no rio que passava, que descia para as cidades paraguaias para tentar causar surtos de cólera. O que configura guerra paraguaia, guerra biológica. Paraguai. Todos os astecas, né, também. A maioria dos nativos mesoamericanos foram mortos por... E é engraçado que, pegando esse tema agora do jeito que a gente tá falando, ele enquadra muito mais até nessa questão de tabu, porque você vê a perversidade que é você utilizar doenças, como foi varíola, que foi utilizada assim, antrax, que não é a banda, é a doença,
porque foi usada assim também. Tem mais exemplos. Algumas gripes já foram Sorin, usadas né? assim também. Mas Sorin é veneno, né? Acho que Sorin acho que é veneno. Que é um gás, né? Uhum. Então, assim, você vê a quantidade a quantidade de doenças que já foram usadas, na verdade, de verdade, no mundo como armas biológicas. E isso é antiético, é imoral, é ilegal, e nem vou falar que engorda, porque a maioria dessas doenças aí faz ficar igual seu Madruga aí. Só a capa da gaita. Uma calaveira. Uma calaveira. Então, assim, fazendo um disclaimer agora, nós vamos falar de venenos e doenças, mas você, tia crente, que acha que RPG é coisa do Satanás, nós não estamos falando para o seu sobrinho pegar lá, raspar o musgo para ficar botando debaixo da língua. A gente está falando coisas fictícias, como o sistema utiliza doenças e venenos como armas ou situações de ambiente para o RPG. E isso que eu tô vendo aqui, que a gente nem fez uma dedicação sobre criaturas peçonhentas, hein? Eu senti falta agora. Vamos fazer uma discussãozinha aí no decorrer. A gente faz um especialzinho aí, vou até anotar aqui. Só pra também de disclaimer, eu sou um entusiasta do gore, mas aí eu tenho meus motivos. Primeiro de tudo, eu sou biólogo. Minha formação primeiro é biólogo. Meu TCC em biologia foi sobre parasitologia, ou seja, já estava ali no rumo. Eu sou um grande fã de Death Black Metal, então é um tema muito corriqueiro das músicas de Death Black Metal, o gore. E de terror B, tipo Morte do Demônio, que também é recheado desse tipo de referência. Então, de coisas remosas. Pra mim foi um êxtase jogar com a Griselda. Griselda. Se você quiser apresentar a Griselda, a gente já citou ela algumas vezes aqui. Já. Griselda é personagem canônico do cenário. Eras. Ela domina uma certa região do cenário, o sul do continente, onde ela vaga como uma senhorinha bondosa e cheia de vontade de ajudar as pessoas, que cura os doentes, trata os órfãos, dá alento aos velhinhos e sempre está disponível para fazer partos, para ajudar em transfusões e para ajudar crianças. Trabalhar nos hospícios, nas hortas. Exato, e aí ela tá sempre lá para ajudar, mas ninguém melhor do que Baal para apresentar ela. A Griselda foi um personagem da nossa aventura, era uma aventura dupla, né? Era eu e o Chico só que eu jogava. Exato. Uma aventura de personagens malignos. E aí o Chico fez um paladino da morte, chamado Varg. E eu fiz a Griselda, que era uma necromante especializada em doenças. Justamente porque, por ser um tema e um feature pouco utilizado nas aventuras no geral. Como a gente já falou aqui agora há pouco no disclaimer, ninguém costuma jogar em cenários e histórias onde tem doenças muito prevalecentes. Então a Griselda passava fazendo isso que o Vermelho falou, passava nas cidadezinhas, as pessoas... Todo lugar tem muita gente doente. E também é um outro fator que a gente vale a pena falar nos cenários, principalmente de fantasia medieval ou renascentista igual Warhammer. Warhammer, por exemplo, a base, a pirâmide social, ela tem uma base gigantesca. O que mais tem é gente pobre fudido. E pobre fudido não tem clérigo suficiente para poder curar essas pessoas que estão com diarreia todos os dias, porque estão comendo saneamento básico, não é uma coisa muito prevalecente no cenário de fantasia medieval ou de renascentista no geral. Então essa galera tá o dia inteiro comendo coisa estragada, tá o dia inteiro comendo coisa de mão suja, tá o dia inteiro transportando doença pra cima e pra baixo. Animal solto pra todo lado. E esgoto a céu aberto, como eu falei, no saneamento básico não existe, boas maneiras não existe nenhum tipo de precaução. No Warhammer ainda tem o Guilda dos Caçadores de Ratos, que já é o pilar da saúde pública do Império. Mas isso acaba com que tem gente doente o tempo inteiro. As pessoas, não por isso a expectativa de vida também é 30 anos, porque as pessoas ali já estão com diarreia constante. E por Desde os 12. Desde os 12 a pessoa tem uma diarreia crônica ali, né? Nada que ela come permanece muito tempo dentro do corpo.
Então, acaba que não existe clérigo o suficiente ou magia o suficiente para curar esse tanto de gente. Então, falta esse tipo de pegada nas aventuras, nas histórias, nas narrações. Mostrar ali que o mundo é dark e nunca mais vai virar um flipper como antigamente. E o Eras, o cenário do Eras, ele tem uma separação grande entre as pessoas que vivem no conforto e as pessoas que vivem mais na pobreza. E, como eu falei, a gente explora muito essa questão de doença, porque as doenças são bem comuns. E a Griselda, ela fazia exatamente essa proliferação. Então ela andava pela cidade, e aí ela via lá alguém fazendo uma horta. Aí ele ia lá, conversava, não sei o que, batia um papo, e aí sem a pessoa ver, ela tava atacando um pozinho pestilento no alface da galera lá, nos tomates, nas cenouras, que era pra putrefar tudo. Aí ela fazia consulta, né? Ela também era como se fosse uma... Assim. Aí a pessoa chegava assim, tô com donas junto e tal. Aí ela fala assim, não, toma esse papelzinho aqui, você coloca embaixo da língua que vai sarar. E aí, na verdade, era o oposto, né? Era uma coisa que ia potencializar. Jogava coisa dentro do fosso d'água. E o bom é que ela não precisava nem ser uma bruxa, ela não precisa nem ter poderes mágicos, vamos dizer assim, pra fazer nada disso, né? O pozinho pestilento pode ser qualquer besteira ali, uma sujeira lá, um cocô de rato, uma coisa Exato. Assim. Entendeu? Como é que eu vou contaminar o poço d'água? Joga o corpo de um rato lá. Joga um cachorro morto. E o Eras, ele trata muito disso daí. Por exemplo, os clérigos, eles têm poderes de cura, mas os poderes de cura dos clérigos, eles amenizam o sofrimento. A doença biológica, só magias muito poderosas curam. Então você tem que tratar. É igual a cura. No D&D normal, o cara tá com o braço quebrado, uma flecha enfiada na cabeça, e os intestinos foi tudo revirado. Aí chega o mágico e fala assim, cura! E o cara tá todo inteirão. No Eras, o cara tá com o braço quebrado, o clérigo vai ter que primeiro colocar o braço no lugar. Porque se ele der uma cura, ele vai dar cura com os ossos tudo estourados. E vai curar do jeito que tá. Tipo, ele só fecha o ferimento. Ele fecha o ferimento. O cara tá com a flecha. Se a flecha não for retirada, se não tirar a ponta da flecha se for de metal, se não limpar, esse troço vai infeccionar depois, que vai dar um trabalhão, porque o milagre da cura fecha o ferimento e interrompe o sangramento. Ele não tira a flecha de lá, ele não tira a ponta da flecha, ele não tira a sujeira. E isso já contribui. Então, quando você tá com a doença, meu amigo, o clérigo vai lá e dá uma benzida. Chega e fala assim, dá uma amenizada aí, agora vai procurar um médico, cara. Porque você vai precisar tomar uns remédios, um chazinho aí, pra você melhorar.